aqui só por causa do amor dele. Eu estou aqui só por causa do amor dele. Ainda bem que Deus levantou alguém para dizer: eu estou tirando a aflição da tua alma, eu estou tirando a inquietude, eu vou passar ainda hoje dentro da sua casa. Isaías, capítulo 43. É lógico que eu não falo igual ele, né, gente? Não precisa nem ficar esperando isso. Não quero frustrar vocês, é lógico. É porque diz o profeta messiânico, não vai sair disso. Não vai sair disso. Então, livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13, e diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Oh glória! Quando nós começamos a ler a Bíblia, no livro de Isaías, nós encontramos Isaías falando de um dos atributos de Deus, que é resgatar alguém. Eu começo a entender que quando nós falamos de resgate, é algo que chega no momento caótico da nossa vida. Em toda a minha idade, eu já estou com quase 60 anos, tenho especialidade na área da enfermagem, e em toda a minha vida eu nunca vi alguém ligar e dizer assim: olha, fica aqui em casa, porque amanhã às 18 horas nós vamos passar por um acidente. Ó, fica aqui, porque no domingo vai acontecer algo cruel e nós vamos precisar do corpo de bombeiro. Não, resgate só chega no momento crucial, no momento necessário, onde nós sabemos que o socorro de Deus vem para a nossa vida. Eu preciso profetizar na noite de hoje que o socorro de Deus está chegando na tua casa, que o socorro de Deus está chegando na tua vida. O socorro, o Deus de resgate escolheu o domingo, o dia de hoje, para dizer: tem socorro chegando na sua casa. Eu me chamo Sandra Alves. Eu nasci numa família em extremo estado de pobreza. Eu nasci numa família onde faltava carne, onde faltava pão, onde faltava arroz. E eu percebi ao longo da minha caminhada que tudo isso não era tão importante. O que faltava mesmo na minha família era a presença de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastora, eu estou sentindo falta de serviço, estou sentindo falta de um marido, eu estou sentindo falta de A, de B e C. Oh, querida, quando na nossa casa entra Jesus, nós não sentimos falta de nada. Naquela casa desestruturada, daquela casa disfuncional, desqualificada, existia um homem jovem, infelizmente, com o vício do alcoolismo. O meu pai era um homem que quando faltava bebida, ele bebia álcool de posto de gasolina. Ele consumia diariamente em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Um homem agressivo que praticava alguns pilares da violência doméstica. O pilar emocional, ele não dava o respaldo do amor. O pilar da financeira, não tinha suprimento dentro de casa. O pilar da agressão e patrimonial. Por várias vezes eu via minha mãe arrumando as coisas e meu pai dizendo: vai embora, aqui não é sua casa, você está morando aqui de favor, eu não quero mais você. E eu vi uma mãe, uma mulher, que ela era uma mulher para dentro, embutida, triste, dependente emocional daquele homem. Essa família disfuncional, embora eu esteja de pé aqui, eu não consigo trazer a memória, e é importante que você saiba que nós tenhamos memórias afetivas da nossa história. Eu não consigo ter na memória um dia sequer que eu sentei à mesa com os meus pais para tomar o café ou para almoçar. Eu tenho a memória que quando eu fiz 7 anos de idade, no aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe trouxe uma lasanha mais ou menos desse tamanho. Meu pai pega aquela lasanha e ele evacua em cima daquela lasanha para que eu e minha mãe não viesse comer. Eu tenho a memória que meu pai fazia xixi na jarra e colocava dentro da geladeira para que quando nós chegássemos no calor, talvez eufórica, nós viéssemos beber da urina dele. Eu tenho essas memórias que me faz lembrar que na minha casa não tinha paz, que me faz lembrar que na minha casa tinha um déficit de qualidade de vida. Eu lembro que entupiu o vaso sanitário de casa e o problema do esgoto deu bem na cozinha.
Eu lembro que um homem qualquer foi em casa, abriu o esgoto, a vala na cozinha, e o meu pai levou anos, eu nem sei se ele arrumou, mas eu lembro que o meu pai levou anos para arrumar aquela vala da cozinha. E aí aos domingos, a minha mãe costumava deixar eu na feira junto com ela, e nós pegávamos o resto daquilo que sobrou. E eu lembro eu sentado almoçando arroz com arroz, e no meio daquela vala passou fezes com carne, e eu chorando dizendo: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne hoje. É nesse estilo de pobreza em que veio a minha vida. Aos 6 anos de idade, eu comecei a ir à escola, e na escola eu comecei a ter amigos. Começou a vir a síndrome da comparação. Eu comecei a olhar e eu via que as meninas iam de caderno novo, que ia de caneta nova, mas o que eu olhava mesmo é que os pais iam na porta da escola buscá-las. Elas saíam correndo, mostravam o desenho para os pais, e os pais diziam: que lindo, meu Deus, como você desenha bem. E eu chegava com o meu desenho, não sei se era bonito, se era feio, mas os meus pais diziam assim: vai para lá, você acha que eu tenho tempo para estar olhando isso? Você acha que eu tenho tempo para ficar... Oh, querido, eu vim dizer para você: você pode ser um excelente pregador, você pode ser uma excelente zeladora aqui na igreja, mas se você não souber ser bênção na sua casa, tudo isso é em vão. Se você não parou no dia de hoje para dar atenção para sua família, para o seu filho, você não está vivendo o verdadeiro evangelho, porque missão não começa na África, missão não começa na Amazônia, missão começa dentro da nossa casa. Quantos lutos choram pelos angolanos, quantos lutos e choram pelos africanos, mas não consegue chorar por uma criança que está abandonada, não consegue chorar por uma prostituta, não consegue chorar por alguém na Cracolândia. Então o nosso evangelho é balela, porque se temos força para ir na África, temos força para entrar no prostíbulo, temos força para socorrer uma criança desamparada. Aquela criança que não encontrou o que tinha de melhor, palavra de afirmação. Eu só queria uma palavra de afirmação. Dentro da minha casa eu não encontrei, mas eu lembro que das indas e vindas, eu encontro um homem dono de um mercado, amigo da família, frequentador do lar da minha casa, se é que aquilo podia chamar de lar. Aquele homem, quando via eu saindo da escola, ele dizia: Sandrão, vem aqui. Eu ia lá e pegava o meu desenho, ele dizia assim: meu Deus, como você desenha lindo. Ah, você vai ser uma artista plástica, em outros nomes, né? Uma grande pintora. Passava no outro dia, eu vinha vir e dizia assim: ah, você não está com o caderno novo? Espera um pouquinho que eu vou dar o caderno para você. E ele me deu um caderno novo. Um dia ele falou assim: entra aqui, eu quero conversar com você de perto. É difícil acontecer isso, hein? Entra aqui, eu quero conversar com você de perto. Eu com meus 8 anos, pernuda, preta que eu sou, né? Aquela menina toda fogueteira. Entrei com 8 anos, ele foi conversando comigo, me colocou dentro do banheiro. Foi a primeira vez que eu fiz sexo oral, com 8 anos de idade. Sabe o que eu saí de lá? Com uma lata de sardinha. No outro dia, onde eu passei? Eu passei naquele mercado. Sabe o que ele fez? Ele fez sexo oral em mim. Sabe o que eu saí de lá? Com 2 bifes. Eu cheguei em casa, não teve ninguém da minha casa para dizer: da onde veio essa sardinha? Da onde veio esse bife? Da onde está vindo esse pão? Eu fui estrupada, sem ter um pai e uma mãe presente para dizer: você tem uma família para socorrer você. Ei, querido, talvez você está achando que é perder tempo para perguntar para o seu filho: da onde veio isso, da onde veio aquilo. Eu posso dizer que eu fui curada das minhas emoções, porque encontrei com Cristo, mas eu tive uma infância roubada através da pedofilia, com alguém que frequentava a minha casa, e me fez uma mulher adulta, e ainda tinha confiança dos meus pais. É triste ouvir isso, né? Esse homem entrava dentro da minha casa, conversava com meu pai e a minha mãe, dava um sinal colinho, e eu ia lá. Eu sabia o que ele ia fazer, mas eu sabia que se ele fizesse, eu ia ter uma recompensa. Que recompensa? Uma lata de sardinha. Que recompensa? 2 pães. Quando esse homem me larga, que vou usar uma palavra clara, quando esse homem me abandona, abandono, Sandra, abandono, porque naquele lugar era o único lugar que eu me sentia amada. Naquele lugar de dor, naquele lugar de vergonha, era o lugar onde alguém parava para me escutar. Naquele lugar de sexo, com 8 anos de idade, era onde aquele homem dava tempo para olhar meu desenho de escola, para olhar meu estojo. Querido, eu não sei como é que está a tua casa, mas aonde é que seu filho tem encontrado palavra de afirmação? Aonde é que o seu esposo tem encontrado palavra de afirmação? Aonde é que a sua esposa tem encontrado palavra de afirmação? Infelizmente, eu encontrei na pedofilia. Nasci uma menina disfuncional, cresci, né? Me formei uma adolescente
sem preceitos nenhum. Com 12 anos, quando aquele pedófilo me abandona, o meu pai, ele tem um encontro com Cristo. O meu pai, aquele homem alcoólatra, rude, Deus prepara para que nós fôssemos morar perto de uma igreja evangélica. O meu pai, ele está passando diante da igreja evangélica, e ele ouve o povo dizer glória a Deus e aleluia. A minha mãe já está numa religião chamada afrodescendente, que diz candomblé. O meu pai, quando nós estávamos indo para o candomblé, nós passávamos de frente da igreja, a igreja naquele barulho, glória a Deus, aleluia. O meu pai dizia assim, que tanto barulho é esse? Eu queria entender, no meio de tantas dores, no meio de tantos problemas, aonde esse povo ainda encontra coragem para dar glória a Deus, aleluia. Não tem povo aqui que ainda em meio a tantos problemas tem coragem de dar glória. Não tem alguém nessa igreja que em meio à depressão, em meio ao fracasso, em meio às dores da vida, chegou nesse domingo e disse, eu vou na IMAF e eu vou para glorificar ao Senhor, porque eu não adoro a Ele por aquilo que Ele faz, mas eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. Se tem aplaude, se tem glorifica, se tem chuva e andelécia, exalta ao Senhor. Fica de pé, minha linda de vestido azul. Fica de pé, querida. Relemanda quirra, relemolde que me descei, que me reface. A minha mãe era uma mulher depressiva. Ela precisava de coisas apalpáveis para entender de que ela era amada. Mas quando ela encontrou com Cristo, ela teve consciência de que Cristo ama. E quando eu estou pregando aqui, o Eterno está dizendo, eu conheço os teus sentimentos do lado de dentro. Ah não, há momentos que você chora, porque a dor do abandono ainda bate forte no teu coração. Mas o Eterno diz, eu sou a tua melhor companhia. Hoje o grande, ele vem e te abraça e diz, eu cuido das tuas emoções. A depressão não será a tua referência. O abandono não será a tua carta de apresentação, mas sim, filha amada do Deus vivo, diz o Senhor. Se é para glorificar, glorifica de verdade. Tem uma mudança sentimental para a tua vida. Tem uma mudança sentimental para a tua vida. Minha mãe, ela está ali no terreiro, e o meu pai está ouvindo os crentes da glória. Um dia meu pai, ele decide entrar na igreja. No que ele decide entrar na igreja, a palavra que veio, aquele homem alcoólatra e rude é, eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem bêbado, ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Eu estou dando a esperança para você que aquele bêbado da sua casa, Jesus vai alcançar ele ainda. Não, eu estou dando uma esperança para você que aquele homem violento, Jesus vai alcançar ele ainda. O meu pai entrega a vida para Jesus com 37 anos de idade. Aquele homem que é alcoólatra, aquele homem que é praticador da violência doméstica, ele chega em casa alterado da bebida, mas ele chega com uma Bíblia na mão. Ele chega e diz assim, Benedita, eu fui na igreja. Eu cheguei na igreja e Deus disse que Ele está me preparando um lugar. A minha mãe, que já estava no tambor, ela disse, você está louco? Você vai servir Deus agora que nós já se ajeitamos ali no Espiritismo, agora que a nossa família já está meio querendo ir para frente. Ele falou, eu vou. A minha mãe pega a Bíblia e começa a agredi-lo. E ela diz, olha, crente é que dentro de casa você não fica. O meu pai começa a chorar. É a primeira lágrima que eu vejo meu pai derramar. O meu pai está parado, apanhando da minha mãe de Bíblia. A minha mãe está falando diversos palavrões e o meu pai está intacto. Ele olha para minha mãe e diz assim, Benedita, eu estou com uma paz tão grande, que nada que você fale vai tirar a minha paz. Ei, eu estou apresentando o príncipe da paz aqui para você. Quem tem Jesus tem paz. Não, declara alto. Quem tem Jesus tem paz. Pode vir zombaria, pode vir briga, pode vir contenda, mas eu estou debaixo do Deus poderoso, que é a minha, é a sua paz. Jesus é a sua paz. Adidas, fica de pé. Ai, corta, não posso dar patrocínio para essa marca não. Fica de pé. É, patrocinei. Relebá de que refoe, renequia chou de que ranefaz.
Meu pai não estava dizendo que veio da igreja e veio com dinheiro. Meu pai não estava dizendo que ele passou na igreja e foi curado do vício da bebida. Ele estava dizendo: dentro de mim tem uma paz tão grande e nada vai tirar a minha paz. Enquanto eu falo sobre isso, o Deus que se faz presente nessa casa, Ele diz: descansa a tua alma, porque só é o Deus que movimenta os documentos da terra. O Eterno me leva 15 dias atrás, quando tu fez uma oração e levantou um papel para o alto, e aí tu disse assim: Senhor, está tirando a minha paz. O Eterno diz: pois a tua paz não tira, porque eu sou juiz dos juízes, eu assino e dou vitória, e deixo você em paz. Minha mãe está batendo naquele homem, aquele homem diz assim: eu tenho paz. Então você vai embora. Eu sou criança, estou com 12 anos, estou chorando pela perda, porque por mais que meu pai tivesse sido um marido ruim, meu pai nunca bateu em mim. Meu pai nunca fez nada que eu pudesse, para mim, que eu entendesse como criança, embora eu passasse necessidades alimentícias, meu pai nunca me bateu, nunca me tocou de qualquer jeito. Pelo contrário, ele era um pai que pegava, segurava na minha mão quando eu era menor, levava eu na porta do bar, deixava eu sentado ali. Ele ficava tomando as pingas dele, os amigos dele, eu comia tudo quanto é doce. Acho que é por isso que eu sou diabética hoje. Eu comia tudo quanto é doce, eu não tinha o que falar do meu pai. Então eu agarro na perna do meu pai e eu começo a chorar. Meu pai está com a sacola de roupa na mão. A minha mãe fala: ele vai embora. A minha mãe, vendo meu desespero, meu choro intenso, ela diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, você dorme aqui hoje, mas amanhã você vai ter que ir embora. O meu pai, ele diz assim: Benedita, eu estou em paz, porque o Senhor meu Deus já disse que me preparou um lugar. Quando é 3 horas da manhã, a minha mãe sente um calafrio no corpo. Ela levanta correndo, vai acender uma vela para os Exus, para os santos que ela acredita. E aí ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela entra correndo no quarto e chama: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai tinha 37 anos, ele estava morto. Eu tenho um alerta para você: se Deus tem um plano de salvar alguém, Satanás não impede o plano de salvação do Senhor. Não, aonde ele estiver, a mão, não, levanta a mão em favor de alguém, levanta em favor do teu filho, levanta em favor da tua esposa, levanta a tua mão em favor de alguém dessa noite. Tem uma promessa de salvação? Se tem, Deus veio aqui hoje para dizer: eu não revogo, eu não mudo, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Meu pai morre, ficam 2 mulheres da vida, ou melhor, uma criança e uma mulher, porque eu tinha só 12 anos. Uma menina vulgar, uma menina que, eu vou falando por cima porque tem criança e vocês são adultos. Uma menina que praticava intimidades na rua. Uma mãe tão alcoólatra que minha mãe deitava na rua, o cachorro vinha lamber a boca da minha mãe. Eu fui a primeira mulher a desfilar seminua numa cidade do interior. Tive um filho, e quando eu falo filho que é gerado em fevereiro, você já sabe o jeito que é, né? Filho gerado em fevereiro é pós-carnaval. Tive um filho do jeito que deu, e uma vida desregrada. A minha mãe, ela resolve entregar a cabeça dela para um Exu. Eu lembro que minha mãe foi para o terreiro na cidade de Santos, e lá na cidade de Santos, quando eu vou buscar minha mãe com os meus avós, a minha mãe está com a cabeça rapada, o corpo navalhado. Interessante que minha mãe está toda torta no chão, e quando a pessoa que incorpora no terreiro é chamado de cavalo. Aqueles que incorporam, que levam o nome de cavalo, é aqueles que recebem guias. Mas há aqueles que não recebem guias, que servem a esses cavalos, que são chamados de cambono. Eu lembro os cambonos escarrando no chão, a minha mãe toda torta, lambendo aqueles carros. Eu lembro galinha viva passando, e a minha mãe pegando a galinha viva e rasgando no dente.
Mas eu também lembro que a minha mãe um dia levantou a mão e aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ela deixou de ser cavalo para ser filha. Ah, querido, é por isso que Deus, Ele diz nas suas sagradas escrituras: ah, vinde a mim vós que estáis cansados, vós que estáis oprimidos, que eu vou te aliviar, porque o meu fardo, ele é leve. Você não é cavalo de Satanás, mas é filho de Jesus Cristo. Não, para com esse negócio de dizer o que eu estou carregando é pesado, o que eu estou carregando não, Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não daria prova maior do que um filho não pudesse suportar. Quanto mais provado, mais amado. Dá uma olhada para tua irmã e diga: quanto mais provado, eu sou mais amado. Ah não, você quer saber se você é amado por Deus? Toma a prova. Esse é sinal de que Deus te ama. Minha mãe, aquela mulher entregue ali no espiritismo, e eu envolvida em relacionamentos tóxicos. Uma menina com 12, 13 anos, dependente emocional. Uma menina que não valorizava o corpo, não valorizava a vida. Eu lembro que eu colocava um shorts curto, uma mini blusa, e eu ia na porta da igreja. Eu já devia ter uns 16 anos nessa época. Eu ia na porta da igreja com shorts curto, e lá na porta da igreja eu ficava esperando os pastores entrar. Eu ficava esperando os homens de Deus entrar, e ali eu ficava seduzindo aqueles homens. Ali eu ficava, deixa eu contar, o demônio é meu. Era meu, pega para você agora. Estou eu ali, tentando seduzir, dançando, mostrando as minhas partes sensuais para os homens. E as pessoas, porque tem pessoas que têm um cargo de serviço na igreja. Eu achei o nome certo aqui, hein? Tem pessoas que exercem um cargo chamado desserviço. Tem alguém que tem desserviço aqui? Talvez você vai se encaixar agora. É aquele que quando olha uma prostituta diz: vai para o inferno. É aquele que quando olha um ladrão vai para o inferno. Não, aquele que quando olha alguém dançando é demônio. Desserviço. Porque a Bíblia diz que Satanás não está com a chave do inferno. Eu queria saber, você crente, o que você está fazendo com essa chave? Porque se nem o diabo tem. Aí aqueles crentes que tinham desserviço, quando via aquela prostituta dançando, seminua na porta, eles atravessavam a calçada, eles mudavam a entrada. Ah, quantas das vezes aqui, quem é da minha etnia, da pele negra, sabe que se ficar muito tempo sem dar um trato na pele, ela cinza. Então cinza com marca de xixi, as pessoas olhavam e corria. Mas uma criança, ela vinha correndo até mim, me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu quero saber nessa noite se tem alguém que vive o amor de Cristo de verdade, que está disposto a encontrar com o alcoólatra, que está disposto a encontrar com alguém que ficava mais de 2, 3 meses sem tomar banho, abraçar e dizer: eu conheço um Deus que te ama. Eu ficava 2, 3 meses sem tomar banho, eu fedia pinga, mas aquela menina me abraçava. Enquanto o semideus, a quarta pessoa da Trindade, virava o rosto, fingia não me enxergar, aquela menina vinha, me abraçava e dizia: se você soubesse o quanto Jesus te ama. Não, você pode olhar para alguém e dizer: Jesus te ama. Não, tem mulher que está chorando porque o João não ama, tem um homem que está chorando porque a Maria não ama, mas dá uma olhada na cara dele de cima a baixo e fala: Jesus, Ele te ama. Um dia essa menina aparece na porta de casa. Eu moro perto da igreja, eu morava perto da igreja. Ela aparece na porta de casa, aí eu já tinha costume de assistir cultos. Eu pegava os cultos de domingo pela manhã. Fazíamos um copo de caipirinha, eu e minha mãe. Nós sentávamos na frente da televisão. Como eu sou das antigas, eu sou do R. Soares, Silas Malafaia, né? Vitória em Cristo. Nós ficávamos assistindo os cultos, tomando caipirinha.
Às vezes o pregador falava assim: você que está com o copo de pinga aí na sua casa, Deus tem uma palavra para você. Minha mãe falava: vê para nós. E bebia a pinga. Aquela menina, um dia ela chega na porta da minha casa, toda arrumadinha, e ela diz assim: Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja. Eu falei: é? Ela falou: e o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu olhei para aquela menina assustada, e eu não queria falar não para ela, porque ela era a única que me dava abraço sem pedir nada em troca. Eu falei: eu preciso achar uma resposta depressa. Eu sorri para ela e falei: na sua igreja? Ela falou: é, vai ter uma festa. Eu falei: olha, vamos fazer um combinado, eu e você? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorriu, ela falou: você espera, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Com 6 anos, aquela menina estava ensinando para mim o que era autoridade espiritual. Não, aquela menina não é que nem eu. Aquela menina não é que nem você, não é que nem você, que nem você, que nem eu. Que quando fica sabendo que vai ter um manto e remanto, a gente já corre atrás. Fica andando atrás de profeta gospel, de artista famoso, não. Ela disse: eu tenho uma casa onde oram por mim. Eu tenho uma igreja onde tem um pastor que intercede por mim. Eu não vou ser levada no oba-oba e nem no movimento. Eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Ei, querido, para com esse negócio de ficar consultando um cartomante gospel. Para com esse negócio de ficar andando atrás de profeta. Para com esse negócio de ficar andando, não, é porque lá vai estar cheio de gente. Não, o importante não é estar cheio de gente. O importante é estar cheio da presença de Deus. O importante é ter uma casa de refúgio, onde você é orientado para aumentar a tua fé, para te dar o discernimento da onde você pode ir e da onde você não pode ir. Você fica de pé, meu lindo, chique, rico. Todo homem careca é rico, não é? Redebai Atobi, Redekai Tomiha, Redobi de que retou de di reface. São 18 anos de máfia. E que cheiro bom de comida. E quando eu olhei para o Senhor enquanto o Senhor estava aqui, falando a respeito de testemunho, o Eterno falou assim: Ele é um grande testemunho. E eu falei: aleluia, Senhor. Como é bom quando nós temos o privilégio de conhecer um testemunho na terra. O Eterno está dizendo assim: fui eu quem te livrei do vale da sombra da morte. Redecaio, relibiou de que reface. Mas Ele te livrou do vale, não para que fosse uma água parada, mas uma água que jorra. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas o Eterno diz assim: voa um pouco mais alto, porque eu tenho para ti coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Não há momentos que tu diz: eu sou limitado, eu acho que eu não consigo, eu tenho medo. E o Eterno está dizendo: pode ir sem medo, porque eu vou indo adiante de ti. Aquela menina vai embora para casa. Eu fico tranquila, porque o pastor dela sabe quem eu sou. O pastor dela já tinha acostumado a me ver dançando na porta da igreja. Quando o diácono chegava para tentar me conter, aí era, você já sabe como é que é bêbado, né? Aí é pior, daí eu queria tirar a roupa, eu gritava, então é melhor deixar eu lá. O pastor dela sabia quem eu era. Mas uma noite de sexta-feira, aquela menina chega na porta da minha casa. Noite de sexta-feira, para quem está no espiritismo, é chamado como noite de sexta-feira maior. É nas sextas-feiras que as mães de santos procuram ir aos cemitérios abrir túmulos. É na sexta-feira que fazem entrega nas cachoeiras, nos rios, nas encruzilhadas. Na sexta-feira tem o costume de dizer que o Deus da sexta-feira lá no terreiro é o Deus grande, aquele que quebra, que despedaça todo embaraço. Olha que privilégio que nós temos. O nosso Deus, Ele não precisa de sexta. Ele trabalha na segunda, Ele trabalha na terça, Ele trabalha na quarta. E aí, queridos, se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada, porque o nosso Deus, Ele garante: eu trabalho todos os dias da sua vida.
Aquela menina chega numa noite de sexta. Ela chega arrumada, chega bonita. Ah, você fica de pé, linda, de macacão verde, é verde isso? Aquela menina, ela chega bonita na porta da minha casa. Ela chega e ela diz assim, ela me chama, eu vou atender. E ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir da sua igreja, numa noite de sexta-feira. Eu estou olhando para aquela menina e falo, ela é louca, porque o que ela vai ter que enfrentar lá não vai ser fácil. E quando eu estou olhando para você, eu estou vendo você num emaranhado de dificuldades. Você tem olhado e dito assim: Senhor, parece que eu não vou aguentar a luta. O Eterno diz assim: diga a ela que eu sou o dono do ouro e da prata. Eu vejo Deus pegando você no colo hoje e dizendo: da mesma maneira que eu sustentei meu povo no deserto, eu te sustento aqui na terra. Descansa o teu coração, porque está chegando providência ainda esse mês. Ainda esse mês tu vai testificar dizendo: a porta abriu e eu vi a providência de Deus chegar na minha vida. Aquela menina bate palmas, eu vou atender. E ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu dou uma risadinha e falo: na minha? Ela falou: é, o meu pastor disse que eu posso ir sossegada, porque o próprio Deus vai comigo. Eu vou dar uma senha para você: quem tem casa espiritual não anda sozinho, Deus anda com ele. Não, quem tem pastor não anda dando cabeçada, o próprio Deus anda com ele. Não, quem tem intercessão de oração, quem é submisso à liderança, ele não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Aquela menina, ela vai comigo no terreiro, e eu coloco ela no primeiro banco. O que eu penso? Essa menina vai ver tanto demônio, vai ver tanto trabalho feio aqui, que nunca mais ela vai querer falar comigo. E os pais dela nunca mais vai ser audacioso em deixar ela vir comigo. Os crentes vão ter que fazer culto de libertação para aquela menina ser liberta. Aquela menina chega no terreiro, existia uma cortina, eu coloco ela no primeiro banco. Entra eu, minha mãe e os demais cavalos para incorporar, colocamos nossos guias, as roupas. Quando abrimos a cortina, aquela menina está de joelho, 6 anos de idade. Quando ela escuta o som da cortina, ela senta, coloca a Bíblia no colo. Nós começamos a riscar o ponto e bater atabaque. Riscamos o primeiro ponto, batemos atabaque, fizemos as primeiras giras, nada aconteceu. Riscamos o ponto, batemos atabaque, fizemos a segunda gira, nada aconteceu. A mãe maior daquele terreiro, ela troca a pinga, troca o charuto, troca todos aqueles acenários e fala: vamos fazer de novo. Batemos tabaco, riscamos o ponto, fizemos uma terceira gira. A mãe de santo olha e fala: quem é essa menina? Quem é que trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, sobre a tua casa não chega mandinga, sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega mal olhado. Não, sobre a tua casa não. O que está em você é maior. Não, grita alto para o céu ouvir: o Deus que eu sirvo, Ele é. Grita maior. Deus é maior. Para com esse negócio: ai, Sandra, não, para. Deus é maior. Às vezes eu olho o crente que diz para mim: minha empresa não foi para frente. Eu acho que é olho gordo, vai ter que emagrecer, porque o que está comigo é maior. Não, minha empresa não foi para frente porque acho que amarrar meu nome no sapo. Coitado do sapo, que vai morrer, porque o Deus que eu sirvo é maior. Ei, sobre a tua vida não tem encantamento, sobre a tua vida não tem mandinga, sobre a tua vida a maldição não chega. Deus é maior. Eu olho para aquela menina de 6 anos de idade. Ela não pergunta para mim o que aconteceu. Ela não pergunta para mim: acabou? Ela só segura na minha mão, nós estamos saindo da igreja, ela sorri para mim e diz assim: e agora?
Você vai na minha igreja? Vocês dão risada porque não é com vocês. Pensa numa mulher que tremeu. Eu vi aqui já a Sandra Alves. Eu fui na igreja com ela. Eu ouvi a palavra. Eu entendi. Eu só não entreguei minha vida para Jesus. Eu creio que eu sou um acalento para alguém que está aqui. Eu ouvi, eu entendi. E na hora do apelo, ela olhava para mim e dizia: aceita Jesus? E eu dizia: eu não posso. Aceita Jesus? Eu não posso, eu não posso. E eu não aceitei. Eu fui viver minha vida. Só que a minha vida tornou-se diferente a partir daquele dia. Quando eu ia roubar, eu lembrava: Jesus me ama. Eu ia prostituir, eu lembrava: Jesus me ama. Eu ia fazer alguma coisa ilícita, eu lembrava: Jesus me ama. Ei, sabe o que eu estou dizendo? Você não precisa ficar acusando ninguém, o próprio Espírito Santo vai fazer isso. Não, você não precisa ficar falando: ei querido, você vai morrer, vai para o inferno. Não, o próprio Espírito Santo vai dizer: Jesus te ama de tal jeito, que Ele resolveu dar a vida dele, Ele decidiu, aceitou entregar a vida dele, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha vida eterna. Tem gente que perde a casa, porque traz a visita, e depois fica enfadando a vida da pessoa. Você não vai aceitar Jesus não? Você vai ver, você vai morrer, você vai para o inferno. Você não vai aceitar Jesus não? Se você não aceitar, não, para. Você já fez a parte mais difícil, que é trazer. Agora deixa que o Espírito Santo trabalha. Faz assim, deixa que o Espírito Santo trabalha. Passado anos, a minha mãe, ela tem um câncer. Teve um câncer cefálico. Um câncer atrás da orelha direita, que para ela perdeu o movimento do lado esquerdo. Minha mãe andava arrastando a perna, com os olhos caídos, o braço caído, por causa de um nódulo do tamanho de um ovo de codorna. Quando eu via minha mãe naquele estado, eu chorava e eu lembrava: Jesus me ama. Um dia, eu estou pegando a cesta básica, que hoje é o nome de CRAS, mas até então era Obras Sociais. Eu estou ali seminua, bêbada. Eu pego a minha cesta básica, paro, e quando eu estou parada com a cesta básica no ponto de ônibus, o pastor que morava perto da minha casa, ele para e diz: ô dona Sandra, você quer que eu leve sua cesta? Eu falei: eu quero. Ele pegou a cesta, colocou dentro do carro, fechou a porta e foi embora. Eu falei: não estou falando que esses crentes é esquisito? Se ele vai em casa levar a cesta, o que custa ele dar uma carona para mim? Isso aqui é um alerta para os maridos engraçadinhos. Ela é minha amiga de serviço. Não, eu conheço ela. Não, você não trabalha de Uber. Por que você está dando carona? Ah não, seu carro é do aplicativo, querido. Não, a esposa já pediu, já falou 200 vezes. E aí você fala: não, mas é minha amiga. Ei querido, o diabo ele vem devagar. Ele não vem com pressa, ele não tem medo. Talvez eu não tenha a oportunidade de voltar aqui, mas um dia eu quero contar, depois de crente, o que aconteceu com a minha casa. Você pare com esse negócio de carona. Ei mulher, você pare com esse negócio de ser preguiçosa. Bem, vai buscar fulano que eu vou fazer escova. Vai de escovada mesmo, mas não fica chifruda. Vai do jeito que tá, mas não entrega o seu marido não. Dá, amarra não. Amarra o cabelo, faz um coque, mas não deixa ele sozinho. Cola nele. Cola nele. Não vai dar tempo, pastor, de eu contar essa parte, mas se um dia eu tiver a oportunidade, eu falo. Não, mas eu era daquela negra. Deixa eu ver se eu acho. Quem tem um breque, o breque aqui? Quem tem o breque? Tem um breque alto aí? Quer ter que eu não acho? Isso, fica de pé aí, filha. Eu tinha um cabelão assim. Esse cabelo, quando você dorme, ele fica meio revoltado. É que nem torcedor do Corinthians. Ou tá amarrado ou tá preso. Aí, por causa desse cabelo, pastor, eu dizia pro pastor, meu marido: ai amor, vai buscar Maria enquanto eu arrumo meu cabelo. E o chifre, ó, fia, amarra um lenço e vai. Faz um coque e vai. Não, tá fazendo comida, o marido vem, dá um tapa. Para amor, que para, deixa que bata. Ficar regulando o que é dele? Para nada. Um dia eu volto. Vamos voltar na minha conversão lá. Eu não vou nem olhar para o Senhor.
Tem gente que está pagando para ganhar um tapinha. Quando começa a ganhar tapinha, ai, para, amor. Dá uma arrebitadinha e fala, oi, amor. Isso aqui quer dizer continua. Para de ser chata. A minha mãe, ela tem um câncer na cabeça. Ela perdeu o movimento do lado esquerdo. E por conta dessa doença, nossa família está sofrendo. Estou com meu filho pequeno, com 6 anos de idade. E esse pastor pega e leva a cesta embora para minha casa. Quando eu chego em casa, minha mãe está na cama. Não na cama por causa da doença, está na cama porque está na cama. E ela fala assim, filha, o pastor aí da igreja veio e deixou sua cesta aqui. Por que você não pega a sua cesta e não dá para o pastor? E eu falei, mãe, pobre ajudando outro pobre? E ela disse assim, filha, eu tenho observado esse pastor. Quando ele sai de casa, a esposa vai até a porta, ele beija a esposa. Os filhos falam alguma coisa, não sei o que, Senhor. Ele abre a porta do carro para ela entrar. Minha mãe estava falando de família. A minha mãe não estava falando de um homem que pregava eloquentemente no altar. Minha mãe não estava falando de um homem que tinha teologia, hermenêutica, exegésia e tinha também dor nas costas. Não. Minha mãe estava falando de alguém que tinha família. Prega o evangelho. Se preciso, use palavras. Uma mulher macumbeira, ela estava dizendo, naquele lar existe uma... Naquele lar existe uma... Ah, pastor, o meu marido não abre a porta. Você dá tempo? Não, porque tem mulher que sai desenfreada, que quando vê o marido falando, você está aqui dentro já, porque você é lento. Você dá tempo? Deu um tempo para ele abrir. Finge que está atrasando um pouco, desacelera um pouco. Fica ali na porta esperando ele abrir. Quando se ele entrar e largar você fora, fica ali. Quando ele falar, você não vem, você fala... Mostra a maçaneta do carro. Ele vai, é maçaneta, pastor? Mostra a maçaneta do carro. A minha mãe estava falando de família. Minha mãe estava falando de algo que ela nunca teve. Você sabe que por trás de todo homem banana, na frente existe uma mulher abacaxi? Posso explicar? A mulher abacaxi é que ela mandou, só ela sabe. Ela é dona do negócio. Vai ser mole, não vai fazer hoje, não vai lavar o carro, já falei para você 50 vezes. Abacaxi. Ele tira a toalha, joga na cama. Já cansei de falar dessa toalha. Ele põe o sapato na porta, olha essa coisa. Mulher abacaxi. Aí aquele homem torna banana. O varal arrebenta, ele leva 6 meses para arrumar. O carro, ele fica o tempo inteiro alisando o carro e não dá uma alisada nela. Ficou banana. Ei, melhora, mulher abacaxi. Essa coroa é para você ser rainha e não para espetar. A minha mãe estava falando de família. A minha mãe estava falando de família. Eu pego aquela cesta e vou levar para o pastor. O pastor morava no fundo da igreja. Eu chego lá no portão da igreja. Deixa eu voltar para vocês entenderem. Quando o pastor pega a cesta e não me leva, eu paro no bar. Dentro do bar eu estou bebendo minha pinga e chorando por conta da minha mãe estar doente. De repente dá um aperto no meu coração e pela primeira vez eu entro dentro do banheiro daquele bar. Eu dobro os meus joelhos em lágrimas e eu falo para Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente. Eu estou falando de uma menina, de uma garota de 22 anos, prostituta. De uma garota que tem relações sexuais a céu aberto. De uma mulher que fica 2, 3 meses sem tomar banho. Que bebia 2 litros de pinga, 4, que no carnaval arrancava roupa, está dentro do banheiro, de joelhos chorando, dizendo, se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente. Eu chego em casa, minha mãe fala, leva a cesta para o pastor. Eu pego aquela cesta, vou levar, chamo o pastor, ele mora no fundo da igreja, ele vem me atender, e ele fala, entra, Deus já tinha dito que você viria. Eu entro dentro da igreja, ele chama a sua família, sua esposa, seus 3 filhos, e eles oram por mim. A oração que ele faz para aquela prostituta é essa: Senhor, está aqui a sua filha. Eu fui batizada no Espírito Santo.
Talvez você vai dizer, não era demônio? Não, não era, porque no outro dia, sabe, eu estava na igreja. Passou 10 dias, sabe onde eu estava? Na igreja. Passou 10 anos, sabe onde eu estava? Na igreja. Passados-se 34 anos, sabe onde eu estou? Na igreja. Ei, o que Deus vai fazer na sua casa vai ser de imediato. Alguns vão dizer, mas o que é que aconteceu? É porque milagre não se explica. Milagre acontece, porque ainda antes que houvesse dia, Ele já estava pronto para resgatar a minha alma e mudar a minha história. Eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu saio daquela igreja sã. Eu entro alcoolizada. Eu saio sã. Eu chego em casa e falo para minha mãe, aquela mulher torta: aceitei Jesus. Ela falou, você é louca? Falei, mãe, eu aceitei Jesus. De noite, estou eu no culto, com o quê? Shortinho. Um culto, 2 cultos, 5 cultos. De vez em quando eu era tomado do Espírito Santo. Se eu levantasse muito, aparecia. Mas não estava nem aí, rodava no manto com a roupa curta. E minha pastora era um luxo, tipo Alda Belo. Minha pastora toda chique, sentada, e eu lá de mini shorts, mini blusa. Mas eu estava diante de uma igreja sarada. Diga, uma igreja. Aquela igreja sarada, um dia minha pastora chegou até mim, ela falou assim, ô Sandra, vai ter chá das amigas em casa, vamos? Eu falei, o que é chá das amigas? Ela falou, chá das amigas, cada um pega algumas roupas que não usa mais, e a gente troca entre si. Levamos bolo, levamos refrigerante, oramos, cantamos alguns louvores, e no final a gente faz troca de roupa. Eu falei, mas não tem dinheiro para levar bolo. Ela falou, não precisa levar nada, pega só a roupa sua mesmo que você quer trocar, a gente vai lá trocar. Peguei meu short, peguei minhas mini blusas, peguei minha sacolinha de mercado. Outro dia eu fui pregar lá na cabana, e minha amada escraviou. Foi o momento mais emocionante da minha vida. Eu nunca fiquei tão feliz de ver uma amada escraviada. Vocês estão dando risada? Filho, eu andava com sacolinha de mercado, de repente eu estou no aeroporto, com mala escraviada. Estou rica, eu venci na vida e não sabia. Falei, meu Deus, fiz live, minha mala escraviou. Glória a Deus, aleluia, eu sou chique, amei. Estou eu lá com a minha sacolinha, cheguei na casa da irmã, coloquei minha roupa lá, meu shortinho, minhas blusas, batida, ruim, fedida. As irmãs pôs a roupa. Conforme ia rolando o chá lá, elas pegavam meus shorts e elas diziam assim, meu Deus, olha, esse tecido aqui, é esse pano que eu estou, eu vou levar. Vinha outra mais chique, olha essa mini blusa e tal, é isso que eu vou levar. As minhas roupas saíram primeiro que todas. Elas amaram a minha roupa. Elas disseram que era a última moda. E elas deixaram a dela. No outro dia eu estava na igreja de calça comprida, tênis, camiseta, escrito Jesus me ama. Ei, querido, larga a mão de ser igreja de acusação e seja uma igreja de inclusão. Está vendo que está faltando algo para alguém? Diga, na minha casa tem de sobra. Eu abraço e eu trago para perto, mas eu não dispenso. Talvez se elas me acusassem, hoje eu não estaria aqui pregando. Mas elas me incluíram. Elas não disseram que aquela roupa que eu estava usando não estava legal. Não, talvez você não sacou ainda, mas esse decote até o umbigo está feio. Ah, pastora, aqui não tem uso e costume. Mas você não precisa ser sensual, você precisa ser santa. Não, talvez você não percebeu ainda, mas essa saia a vácuo está horrível. E você, homem, veio de moto porque está com o capacete? Solta um pouco essa calça. Libera, não, põe uma, eu uso M, mas no GG eu respiro melhor. Melhora. Meu Deus. Não. Eu uso M, mas no GG, né, pastor? Fica melhor. A pastora sabe disso. No GG fica melhor. Não, é um tal de vir com a saia, não serve, não combina mais. Não é que é questão de, a pastora é quadrada. Não combina mais. Aquele estilo de vida que nós temos em Cristo não combina mais esse decote. Não combina mais essa. Você não trabalha no Habib's para estar vendendo sua esfirra. Não combina mais. Não combina mais.
Aquelas irmãs. Posso mais terminar? Tudo bem, pastora? Posso terminar? Posso? Eu posso terminar? Então eu vou mais um pouco. Aquelas igrejas, ela me inclui. Seja a inclusão. Não para de ficar olhando para os outros que estão do lado e falar assim, fulano não presta. Não, inclua. Talvez aquilo que aquela pessoa não tem, você tem para dar. Talvez aquele déficit, aquela falha que a pessoa não tem, você tem para ensinar. Aquelas mulheres me ensinaram a me vestir. Aquelas mulheres me ensinaram que aquilo que eu estava usando como uma mulher de Deus não estava combinando comigo. E eu tive que mudar as minhas vestes. E na sua casa? Na minha casa continuava bebida. Minha mãe, embora tivesse com câncer, ela era uma mulher alcoólatra. A minha mãe ia na porta da igreja, e eu era, né? Agora não, porque eu vim embora para São Paulo. Eu era do ministério que fala assim, ó, vocês vão saber. Agora é vez do círculo de oração. Entenderam, né? A minha mãe, quando falava, o pastor falava lá dentro. Agora é hora do círculo de oração cantar. Minha mãe não queria nem saber. Minha mãe gritava lá e falava, canta, segura da mão de Deus. Bêbada. O pastor, vendo a minha dor, ele disse, já que a sua mãe não entra dentro da igreja, nós vamos fazer um culto na sua casa. Minha mãe com câncer, a coordenação motora do lado esquerdo paralisado, e o meu pastor decide fazer um culto na minha casa. No dia do culto, minha mãe vem descendo com uma garrafa de pinga, um saco de papel, um tortona. Eu disse, mãe, não bebe. Não bebe porque lá hoje vai ter culto. As irmãs da igreja, elas vão vir aqui. E se tem um lugar que tem uma mulher cheirosa, um homem cheiroso, é dentro da igreja. Eu falei, mãe, eu não queria que eles chegassem aqui e a senhora estivesse cheirando pinga. A minha mãe brava, ela fala, eu não vou beber agora, mas depois que eu bebo. Ela pegou a pinga do jeito que estava, lacrado dentro de um saco de papel, colocou atrás do botijão de gás. O meu pastor, juntamente com o círculo de oração, veio em casa, fizeram o culto. Minha mãe chorou, porque bêbado sabe chorar mesmo. E quando foi embora, minha mãe falou, graças a Deus, eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. E ela vai correndo atrás do botijão de gás. Quando ela vai pegar a sua garrafa do botijão de gás, está totalmente vazia, lacrada, do jeito que ela colocou, sem nenhuma gota de pinga no chão, mas o litro totalmente lacrado. A minha mãe começa a chorar, e ela diz, Sandra, quem é o Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Eu quero declarar que nessa noite vai chegar sinais e maravilhas na tua casa. As pessoas vão olhar e vão dizer, Paula, quem é esse Deus que você serve? Marcos, quem é esse Deus que você serve? Você vai dizer, é o Deus de maravilhas, Ele é capaz de tudo. A minha mãe cai no chão em lágrimas e aceita Jesus. Nós éramos ignorantes, semi-alfabetizados. O meu pastor, ele subia no altar e dizia assim, porque o beneplácito do benevolente, o inefável consolador, eu olhava assim, dizia, quem será que é esse, hein? A minha mãe aceitando Jesus, eu falei, mãe, eu sei que eu tenho que falar que é o beneplácito, mas eu não sei o que é. A senhora dorme, amanhã cedo meu pastor vem orar para a senhora, porque eu não sei orar. E minha mãe foi dormir. De madrugada Deus me acordou 3 vezes. E nessas 3 vezes meu Deus disse para mim assim, chegou salvação e libertação para a tua casa. Eu não entendi, eu falei para Deus, eu fui num canto, dobrei meu joelho e falei, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Ele falou, se você não quer cura, chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu tinha 45 dias de crente, 45 dias que eu conheci o Evangelho. Eu fui até a minha mãe e eu orei. Como que você orou, Sandra? Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. A minha mãe começou a ter uma crise convulsiva e ela vomita uma bola. Nessa bola tinha chicletes, lápis, tinha gilete, cigarro, aquosa. Eu corro, chamo meu pastor vai em casa, fura aquela bola, aquele cheiro horrível dentro de casa, minha mãe contorcendo, rosnando, e o pastor sai, e a minha mãe desmaia. E Deus falou para mim: chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu quero que você seja profeta para o seu irmão e diga: chegou libertação e salvação para a tua casa. Não chega profeta, não tenha medo, diga para ele: olha, chegou hoje, é hoje, você vai dormir em paz, porque eu sou testemunho vivo de que Deus, Ele faz milagres. Quando foi pela manhã, quando eu acordei, a minha mãe já estava acordada. Quando eu acordei, a minha mãe já estava acordada passando café. Aonde ela tinha o ovo de codorna, tinha 15 pontos. Deus curou a minha mãe do câncer. Eu perdi minha mãe agora no ano de 2017. No ano de 2017 foi um ano de grande provação na minha vida. Foi um ano, você vem aqui fazer um favor, um obreiro do pastor, fazer um favor. O ano de 2017 foi um ano de grande luta na minha vida. Eu queria que o senhor tirasse para mim, fazer um favor. Pode deixar aqui do lado, fazendo um favor. Aí o senhor vai bem baixinho na postura, só para que eu quero óleo. Tá. No ano de 2017, melhor dizendo, no ano de 2016, no último culto do ano, eu e minha mãe estamos servindo a Deus. Eu já estou com família constituída, já estou exercendo o cargo, embora muitos briguem dizendo que não existe pastor, mas não estou muito preocupada, porque Sandra Alves existe. E não estou preocupada. Tem gente que fica mudando de igreja, buscando carteirinha, buscando ministério. Uma hora está aqui porque quer ser bispo, você quer. Porque eu preciso ser ungido. Você gosta de óleo? Pega um só e joga na cabeça. Porque quem é e acabou. A gente não precisa disso aí. Não, quem quer fazer, eu só vou cuidar do carro quando me ungir. Você não gosta de fazer, você é aparecido. Porque quem faz com unção. Porque a unção não é o óleo que derrama, é aquilo que está dentro de nós. Quando a gente é ungido, a gente transborda. E no ano de 2016, minha mãe, eu estou de joelhos dobrados, orando. E a minha mãe, ela fala para mim assim: filha, Deus está pedindo para você cantar um hino. E eu falei: mãe, eu não canto. Porque aquilo que vocês veem lá no TikTok é dublagem, viu? Quero deixar bem claro isso. E eu vou contar a história desse hino aí, desse hino aí que todo mundo fala. E eu falei: mãe, eu não canto. Ela falou: Deus mandou você cantar. Nós tínhamos chegado na igreja semi-alfabetizada. A minha mãe, através do evangelho, a minha mãe, ela trabalhou durante longos 15 anos de auxiliar de enfermagem na minha cidade. A minha mãe, ela pagou os meus estudos. Eu sou enfermeira formada e serviço de obras sociais, e agora eu estou fazendo gestão pública. Não falando de política, mas contando a vitória, pastor. No ano de 2016, minha mãe falou assim: canta um hino, porque o hino que você cantar será o seu ano de 2017. É que tem crente que começa a cantar: quebra a minha vida e faça de novo. Vive quebrado e não sabe por quê. Você não está falando para Deus quebrar a sua vida e fazer de novo. Deus vai quebrando. E eu levantei e cantei assim: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovada. Se quiser levar tudo que tem. E não há de ver que Deus escutou. E Deus começou a levar. Deus começou a levar tudo o que eu tenho. Não dá para me contar tudo agora. Mas a pior dor foi dentro do hospital. Eu e a minha mãe. A minha mãe no meu colo, com o diagnóstico de metástase. Uma grande serva de Deus, missionária, ganhadora de almas. Ela disse para mim assim: filha, eu vou morrer. Eu estava saindo não, eu estava lá, na dor da traição, na dor o que eu vou falar agora é muito específico para a mulher, talvez o homem nem entenda, mas eu vou dar um spoiler. Aprender agora. Eu era uma pastora traída. O homem então, pastor, meu marido, presidente da obra,
Ele não saía com nenhuma mulher de fora da igreja, não. Ele saía com as irmãzinhas da igreja mesmo. E eu estava naquele circo ali, mendigando amor, porque eu não queria perder o status de pastora presidente. Eu queria ser eu queria ser a tal, que sou chifruda, mas sou pastora. E até que um dia Deus é tão bom, que Deus falou para mim, deixa eu pegar a sua calça. Eu falei, pega, Deus. E esse homem tirou tudo de dentro de casa. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E foi embora com a minha melhor amiga. Depois de 15 dias, eu estou no hospital com a minha mãe. Foi carro, foi casa, foi tudo, sobrou eu. Eu lembro que minha mãe passa mal, e eu ligo para ele e falo, Mô, chifrudo aqui, Mô, eu preciso do carro para levar minha mãe no hospital. Eu fiquei 17 anos casado. Ele olhou para mim e falou, eu não tenho nada a ver com a sua família, se vira. Eu me vejo na rua, parando o carro para pôr minha mãe para chegar no hospital. Levei minha mãe no hospital, minha mãe falou, filha, não chore, eu vou morrer. Eu falei, não morre agora, eu sou filha única. Eu falei, mãe, não morre agora, eu não vou aguentar, eu preciso da senhora. As minhas amigas, sabe, pastora, aquelas que almoçavam em casa, que jantavam, elas tiravam foto com o então pastor e a sua amante, porque ele é meu marido, então eu era amante dele. Tiravam foto e diziam assim, pastor, aceita que dói menos. Agora sim ele está com uma mulher linda, alta e magra. Minhas amigas. É que nem todos os amigos estão preparados para a reconstrução que Deus vai fazer na sua vida. Não, talvez você está chorando porque você está falando, estou vivendo um tempo de perda, de vergonha. E na verdade Deus está falando assim, eu estou quebrando tudo, porque o que eu vou fazer é maior do que aquilo que você pode imaginar. Só vai ficar quem suporta o teu processo. Só vai ficar quem suporta ver a sua lágrima e depois contemplar a tua vitória. Eu descobri as duras penas, que amigo não é aquele que enxuga minha lágrima. Amigo é aquele que suporta ver o bem. Eu descobri. Eu tenho uma amiga de verdade. Eu acho que um dia o pastor Belo já conhece, que é a Marina. A minha mãe, ela fala, filha, eu vou morrer. E eu falei, mãe, não morre agora, eu estou precisando da senhora. Ela disse, filha, mas eu sonhei. Tinha um homem de branco na escada, e eu estava subindo a escada cansada. E aquele homem de branco disse para mim, vem. E eu disse para ele, eu vou parar aqui, vou descansar. Aí eu desço e vou cuidar da Sandra. E aquele homem de branco disse para ela, não, você vem comigo e da Sandra cuido eu. A minha mãe olha para mim e eu estou chorando, e ela diz assim, filha, não chora. O escolhido não tem escolha. Profetiza para você, eu sou escolhida. Eu não tenho escolha. Não para com essa manha que no dia que a escala de você cantar, você diz, ai não, briguei com o marido, você é escolhido. Não para com essa manha no dia de você pregar, ai não estou bem, pastor, não, você é escolhido, você não tem escolha. Muitas vezes eu subi no altar despedaçada, dizendo, Deus, eu não aguento, e Deus dizia, prega, porque você não tem escolha, eu te escolhi para isso, leva a minha palavra, porque em Salmo 126 diz, aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, com certeza voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A minha mãe falou, filha, aí olha, carrega a sua cruz, não arrasta. Não foi fácil. Eu não vou ter o tempo para contar, mas a minha mãe morre no meu braço. Minha mãe morre, passam-se 3 anos, no ano de 2020, no auge da pandemia. Eu tenho uma doença chamada alopécia, eu perdi todo o pelo do meu corpo. Por causa do quê? Por causa de homem. Eu olhava para ele vir com a outra, eu morria. Aí eu ficava fora da casinha, tomava antidepressivo, fiz uma forca no quintal de casa, disse que ia me matar. E eu ficava deitada no chão, eu levantava só para ir trabalhar. Eu não sei, não lembro como começou as minhas primeiras agendas. O que eu sei é que eu tenho Deus, tinha o cartão de crédito da Marina e a Marina, é isso que eu lembro. Eu lembro a Marina pegando um balde de água, não é fria não, normal. Ela jogando água em mim no chão, dando banho, me enxugando, põe a roupa. Eu falava, Marina, eu vou me matar. Ela falava, você vai pregar hoje, amanhã você se mata, porque hoje tem agenda, não dá tempo de você fazer isso. E aí nós subimos no carro, ia lá, pregava. Tem amigos.
Ela sentava na frente, ela sabia que ela tinha dado banho em mim, que eu falava que eu não queria pregar, que eu queria morrer, que não sei o quê. Ela sentava no primeiro banco, eu pregando ela. Tem amigos que mesmo quando te veja fracassado, na frente dos outros ele mostra que você é um sucesso. Não tem amigos que apostam em você no dia das suas dificuldades. Não, tem amigos que quando você fala assim, eu não tenho dinheiro, ele fala, está aqui, eu vou carregar você, eu vou cobrir as tuas costas, mas você não vai ficar envergonhado, eu sou o teu amigo. A Marina me viu chorar, mas ela também me vê sorrir, e ela curte as minhas vitórias. Eu não dá para contar, eu conto só no final. Eu não sei como começou a minha primeira agenda, mas começou assim: um cartão de crédito da amiga e carro alugado para ir e voltar. Minha mãe morre, e aí um amigo chega para mim e fala para mim, estão cogitando o seu nome aí, você sair candidata a vereadora, lá no interior. Eu falei, meu nome? Ele falou, Aí uma pessoa do meu lado disse, preta, feia, gorda e careca, quem vota nela? E Deus falou para mim, pode sair, que eu já te dou essa cadeira. Eu saí, e eu sou a primeira mulher negra cristã a ocupar uma cadeira de vereador no interior. Eu não estou dizendo por causa de ser vereador, eu estou dizendo por conta da promessa, porque eu era prostituta, alcoólatra, mulher de rua, abandonada, chifruda, traída. Deus falou, eu vou te colocar numa cadeira de honra, e Ele me colocou lá. Ei, eu não sei onde você está, mas Deus está tirando você de lá e dizendo, aonde houve vergonha, vai acontecer uma dupla honra para a tua história. Eu estou confortável lá no interior, e aí eu aperto tudo que tenho, e venho parar em São Paulo. Venho em São Paulo para facilitar as agendas. Falei, aqui tem aeroporto. Deus falou para mim que eu ia me transportar, passear de avião, normalmente. E eu acreditei. Você acredita nas promessas de Deus? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha o quê? O vício da bebida só. Não tinha mais nada. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, falou para mim assim, você vai andar nos 4 cantos dessa terra. Ele fez uma promessa, não fez? Há mais ou menos 4 anos, o telefone toca. Estou em casa, deitada. Falei, oi, quem está falando? Eu falei, para quem você ligou? É a pastora Sandra? Eu falei, eu mesma. Ô pastor, eu estou ligando para o senhor vir pregar aqui na Inglaterra. Eu falei, que bairro que fica? Ela falou, na Inglaterra, pastor, eu já entendi, eu quero saber que bairro que fica. Ela falou, eu não sei se é bairro, a senhora tem que pegar avião. Me deu um desespero, menino, porque eu não queria perder a oportunidade, e eu não tinha feito nem o passaporte. Aí eu pergunto de novo, você acredita nas promessas de Deus? Mas você já tirou seu passaporte? Você já tirou sua habilitação? Você já construiu a sua garagem? E você ainda diz que acredita na promessa de Deus. Porque na verdade o que eu estava olhando é uma mulher que não tinha condições de sair fora do país. Quando eu vou para a Inglaterra, meu pastor lindo, pastora, olha o show. Eu sei que o senhor fala inglês, mas o senhor não vai estragar meu inglês. Eu subi com conexão em Amsterdã. O que é isso? Aí a moça passava com o carrinho, ela dizia, ex-mecos ministério, e eu... Ela voltava com o carrinho, e o povo tomou água, o povo comeu, o povo ganhou travesseiro, eu durinha, até que a misericórdia de Deus me alcançou dentro daquele voo. Aí a moça parou na minha frente, também vai ser do meu jeito, tá bom? E que não tinha que ir no Brasil. Eu perdi o português, eu fiz yes. Eu perdi o português, falei yes. Daí ela fez assim, e eu fiz que assim. Eu perdi o português mesmo, eu não falava, eu comecei a fazer mímica. Daí ela olhou. E que snook suki, e nuk chique. Eu olhei para ela. Aí ela... Eu falei, é isso, frango. É isso que eu quero, ó.
7 dias só no tchum, 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 tchum. 7. Mas que eu comi. Que eu fui na Inglaterra, voltei comendo frango. E agora esses dias eu chorei, porque eu juntei moeda para trazer meu filho no Play Center. Acho que o Play Center está até fechado já, né? Eu juntei moeda para trazer meu filho no Play Center. Sabe onde meu neto foi passar as férias? Na Disney. Pode ter rido de você ontem, mas amanhã eles vão arrepender daquilo que eles viram. Pode zombar de você hoje, mas amanhã eles deviam ter respeitado a história dela, porque o que Deus tem para ela é maior. O que tem para ele, não deixa ir rir hoje, porque o que Deus vai fazer amanhã não se compara com o seu hoje.